E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje eu, Sofia, junto com o Leandro, Opa, pessoal. daremos continuidade a essa série de episódios em parceria ao Eu Médico Residente. E hoje vamos falar sobre o bloco de subespecialidades, falando um pouquinho da hematologia. E temos essa convidada especial, Dara. Oi, Tudo bom, professora. Sofia? Tudo bom? Ela, que é médica formada pela Universidade de Pernambuco, fez residência em clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena, residência em hematologia no EMOP. Atualmente faz doutorado direto na USP e atua no Hospital do Câncer de Pernambuco, Hospital Universitário Oswaldo Cruz e EMOP. Professora de hematologia da Unasal e professora de médico residente. Pesado esse currículo. Segura. E hoje é mais que especial porque a professora Dara era nossa professora na faculdade, da cadeira de hemato. A gente estava até conversando um pouquinho agora, né? Antes da cadeira, como é que é. Que vocês gostaram, que é bem A gente leve, amou. bem tranquilo. Bem leve, bem tranquilo. Tranquilo, hematologia. Excelente turma de vocês. E, só para não deixar de costume, sigam a gente aqui, tanto nas redes sociais, o Médico Residente nas redes sociais, e a gente, o Café com Med, nas redes sociais. Curtam e deixem um like aqui no vídeo do YouTube. Né? E vamos começar a falar sobre hematologia. Boa noite, doutora. Nos explique o que é hematologia, assim, a especialidade no geral. O que é hematologia, para a gente que não sabe? Eu acho tão engraçado, porque às vezes a pessoa pergunta assim, qual a tua especialidade? Eu digo hematologia. E quando dá um sorrisinho assim, eu já sei que não entenderam. Dermato? Não. Hepato? Não. Hemato, né? Acontece com frequência. Então, hematologia é a especialidade que estuda as doenças do sangue, certo? Que doenças do sangue ocorrem com mais frequência, né? A gente tem as doenças benignas, por exemplo, anemias, trombofilias, né? Distúrbios de coagulação. E a gente tem as doenças da oncohematologia, leucemias, linfoma, mieloma múltiplo. Aí existe uma ampla gama de doenças, né? Que são tratadas pelo especialista, que é o hematologista. E para fazer a residência de hemato, a gente precisa de alguma especialidade antes ou é porta de entrada assim direto? Precisa fazer a residência de clínica médica antes, tem que ser clínica médica, né, 2 anos, e depois ingressa na residência de hematologia, que são mais 2 anos. Falando agora em residência, como é que funciona a residência? Eu me formei em clínica médica há 2 anos, vou começar a residência de hemato. Por quais serviços, assim, a gente roda, no geral, assim, nos 2 anos? Tá? Primeiro ano no R1, né, que é o R3, no R4. Como é que é a divisão, assim, da residência? Certo. A formação da gente é como hematologista e hemoterapeuta. Então, a gente tem essas duas formações. Durante os 2 anos de residência, a gente roda em hematologia benigna, então a gente roda em ambulatórios de doenças benignas, a gente roda em ambulatórios de oncohemato, enfermaria de oncohemato, transplante de medula óssea. Na parte laboratorial, né, a gente roda 1 mês na questão de coagulação, na citologia, onde a gente aprende a laudar mielograma, coletar biópsia de medula óssea, né, essa avaliação laboratorial. E tem a parte também da hemoterapia, que a gente roda nos hemocentros, nas agências transfusionais, toda a questão, né, de controle de qualidade, de vigilância, tudo isso a gente também sai, né, preparado para atuar. Tanto que, assim, a atuação nos bancos de sangue é um dos primeiros empregos da maioria dos hematologistas. E é um emprego, assim, bem interessante. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, na prática clínica da gente, porque a gente não tem contato direto com o paciente. Mas é um trabalho bem legal. E o que é que o hemoterapeuta faz, né? De fato. Se você tá, por exemplo, numa agência transfusional, vocês sabem a diferença de agência transfusional e banco de sangue? Temos a oportunidade de saber agora. Então vamos lá. O que é o banco de sangue, que também a gente chama de hemocentro? É o local onde ocorre a coleta de sangue do doador, certo? Então aqui em Recife a gente tem o hemocentro, o Hemop, o IN e o Hemato. O Hemop é público e os outros 2 são privados. Esses são os hemocentros e precisa ter hemoterapeuta no serviço, né? Precisa ter hemoterapeuta, por exemplo, para a questão de orientação geral, né, de organização da direção do serviço, para a elaboração dos POPs, que são procedimentos operacionais padrões, tudo tem POP, tudo é decidido via legislação, nada é uma decisão única daquele serviço, tudo tem portaria do Ministério da Saúde, então a gente tem que estar todo regulamentado.
E também tem a questão de, por exemplo, um doador veio positivo para alguma sorologia, então o médico precisa convocar aquele doador para fazer a retrovigilância. Quando, por exemplo, um paciente transfunde e depois que aquele paciente transfundiu, ele positivou, então você vai contactar o doador. Existe um processo, um trabalho imenso, mas de fato é um trabalho mais burocrático do que de contato direto com o paciente. Isso é um hemocentro. E a gente tem também as agências transfusionais. Cada hospital, se o hospital tem mais de 60 transfusões por mês, ele tem que ter a sua própria agência. Se não, se é um hospital menor, ele pode pegar de outras agências, por exemplo, do Hemop, ele não precisa ter uma agência dentro do serviço dele, certo? E aí, na agência transfusional, eu sou responsável técnica pela agência do Hospital Oswaldo Cruz. Então, o que é que a gente faz? Né? A gente faz a parte de educação continuada, de treinamento de toda a equipe de enfermagem, a equipe de laboratório, os próprios médicos do hospital. Então, a gente conversa recentemente, né? Teve uma reunião com os cirurgiões do hospital para ver a questão de indicações de transfusões, atualização com relação aos residentes. Então, toda essa parte, além de notificação de reação transfusional, existe um trabalho imenso que o hemoterapeuta faz, que a gente muitas vezes nem sabe que existe, que tem um médico ali, né, responsável o por isso. trabalho invisível e essencial. É essencial. A gente justamente, é exatamente isso. Que a gente Porque assim, ninguém fala, ninguém vê, mas só só precisa... funciona por conta dele. E assim, a gente muitas vezes é esquecido. É. Você só lembra na hora que você precisa, que você pede um sangue e não tem. Que você pede um sangue e alguém liga, ó, a médica disse que não tem nenhum compatível. E aí, tu faz ou não, né? Então a gente tem muito esse papel de liberar, de conversar com o médico que solicitou. Muitas vezes o médico pode solicitar numa dosagem errada, por exemplo, plaqueta, uma unidade a cada 10 quilos de plaqueta randômica. Então, às vezes, o médico solicita uma quantidade diferente, solicita plasma numa quantidade diferente para o peso do paciente. Então, a gente entra em contato com o médico. Olha, é isso mesmo que você quer? A gente pode fazer assim. A gente está disponível para tirar dúvidas. Na verdade, a agência transfusional está no hospital para ajudar o serviço, para tirar dúvidas, para ajudar o serviço a crescer e atender a necessidade mesmo. Bom, doutora, e como a senhora já começou a falar sobre as áreas de atuação, onde é que o hematologista pode atuar? Assim, mercado de trabalho mesmo, quais são as áreas que ele pode atuar? Pronto, aí a gente tem toda essa formação, né, que eu falei para vocês na residência. E eu acho que essa é uma grande vantagem da minha especialidade, que é justamente você ter um trabalho bem diversificado. Então, você pode atuar, por exemplo, se você é uma pessoa que é mais introspectiva, que não gosta tanto de ter aquele contato com os pacientes, né? Tem gente que quer ficar um pouco mais reservado, estudando. Então, você pode trabalhar, por exemplo, só na parte de laboratório ou só na hemoterapia. Se você é uma pessoa que é um pouco mais dinâmica, então tem a questão das enfermarias, tem o transplante de medula, que tem também uma carga emocional, né? A parte de oncohemato, uma carga emocional maior. Se você gosta de ambulatório, então existe realmente muito diversificado o meio de atuação de hemato, sabe? Tem A gente como sai dar preparado. plantão também de hemato? Na Ou verdade, é de clínica médica? é plantão de clínica médica. Na verdade, a gente tem o Hemop, né? E o Hemop é uma emergência para pacientes do Hemop, que são pacientes hematológicos. Então, meio que é o único lugar onde você consegue dar um plantão de hemato. Eu trabalho lá no Hemop, eu sou concursada de lá, trabalho lá no SPA, e eu acho ótimo, porque não é um plantão de clínica médica porta aberta, né? Mas você pode, outra opção de plantão seria a triagem de doador, que na verdade não é hemato de fato, e é bem chatinho, assim, porque é meio repetitivo aquilo de triagem. Então, a triagem pode ser feita por médico ou por enfermeiro, mas é uma opção. Você dá plantão na triagem, na verdade, pode ser uma opção inicial, tanto para quem é recém-formado, como clínico, como para quem é hemato recém-formado, né? É uma opção de você estar ali no hemocentro e um plantão também mais tranquilo para quem não quer intercorrências, né? Que na maioria das vezes não tem. E assim como aqui em Pernambuco tem o Hemop, em outros estados tem seu centro, né? Tem. Aí, provavelmente, acho que todo o Brasil tem sua oportunidade, né? De dar esse plantão como hemato, já que é porta aberta, né? Para os pacientes de lá. E mais uma pergunta entrando em área de atuação também. O hemato, ele faz algum procedimento? Ou Ou teria é como só mais a parte clínica? clínica? Tem procedimentos. Procedimentos. Tem. Aí, quais seriam? Os procedimentos que a gente faz, né, em termos de diagnóstico, coleta de exames, que a gente pode coletar mielograma, pode laudar, pode coletar biópsia de medula óssea, pode coletar... Quando, por exemplo, a gente tem uma leucemia, aí a gente coleta mielo, imunofenotipagem, citogenética, biologia molecular, mas na maioria das vezes, a gente coleta isso e encaminha para o laboratório. Geralmente não é o mesmo hematologista que vai laudar tudo, sabe?
liberar todos esses Mas resultados, pelo menos né? um faz o procedimento de coleta. A gente geralmente coleta e libera, entrega para outra pessoa laudar. Engraçado isso, que eu gostei muito, isso foi um ponto muito positivo na minha residência, que eu achava massa. A gente tava dando plantão no SPA e aí chegava uma leucemia aguda. E aí você identificava, você dava o diagnóstico, você ia lá, você coletava mielo, imunofeno, citogenética, biologia molecular, e aí a gente pegava aquela lâmina do mielo, levava no laboratório, a gente corava, a gente laudava, a gente internava o paciente na enfermaria, a gente começava a tratar, então você participou de todo todo o esse processo. processo. Eu achava isso massa. Você acompanhar tudo isso. Mas na prática, né, na vida prática da gente, acaba que você define um pouco o que fazer e dificilmente vai ser o mesmo médico que vai fazer tudo isso. Então, a gente dá o diagnóstico, uma outra pessoa é responsável por coletar, uma outra pessoa é responsável por laudar, mas claro que é importante você, como hematologista, ter uma noção disso, né? Você acha que é uma anemia megaloblástica, você coletar fazer um estragar sangue periférico, olhar no microscópio se tem neutrófilos plurissegmentados, lembram? Que aí a gente lembra da deficiência de B12? Não? Foi questão de prova, inclusive. A gente, por exemplo, aconteceu recentemente. Chegou uma leucemia aguda num final de semana, não tinha ninguém pra laudar, pra liberar. Então a gente coletou o exame, olhou na lâmina, não, realmente tem promielócitos, vamos começar o atra. Então isso é fundamental. E a gente sai da residência realmente preparado para isso, por mais que você não tenha aquela rotina de laboratório. Além disso, existe um outro tipo de procedimento que se chama aférese. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é a aférese? A aférese é o processo de separação dos componentes do sangue, certo? E aí tem uma máquina, que é como se fosse uma máquina de hemodiálise, em que o sangue do paciente ou do doador, que pode ser, por exemplo, um doador de plaqueta por aférese, né? O sangue vai passar por aquela máquina, você vai separar o hemocomponente que você deseja e devolve o resto para o doador ou para o paciente. Um exemplo de doador, doação de plaqueta por aférese. Então, você vai doar só plaqueta, né? Vai separar, a máquina separa as plaquetas que vão para doação e devolve o resto para o doador. Ou, por exemplo, a plasmaférese, que é utilizada no tratamento de PTT, no tratamento de algumas doenças neurológicas. Então, você vai tirar, no caso dessa situação, o plasma do paciente e devolve os outros hemocomponentes. Então, também quem faz esse procedimento, né, de plasmaférese é o hemato. É um procedimento bem, bem rentável, assim, mas você precisa ter uma empresa, né? Você precisa ter um grupo que faça isso. E falando mais um pouquinho sobre a residência, como era a rotina da residência de hematologia? É tão pesada quanto clínica médica? Segue as 60 horas semanais? Tinha Ou seminário, é final de clube de semana? revista. Assim, detalhadamente. Detalhadamente. Pronto. Eu fiz residência de clínica médica no Barão de Lucena. Não sei como é hoje, mas na época que eu fiz era uma residência bem pesada. E fiz hemato no Hemop. Então, pra mim, assim, não teve comparação. Clínica médica foi muito mais pesado. Meu R1 de clínica médica foi bem pesado. A residência de hemato, eu não achei ela pesada no Hemop. Tem alguns rodízios que são mais pesados. Por exemplo, o rodízio da gente no Hospital do Câncer, na enfermaria, é um rodízio que é mais pesado. Quando a gente roda na enfermaria do IMIP, é um rodízio mais pesado. Mas, de forma geral, eu acho que se equilibra, principalmente quando a gente equilibra com os rodízios de hemoterapia, que são rodízios que tendem a ser mais leves, que são rodízios que não tem final de semana, são rodízios que não tem evolução, então tende a ser bem mais leve. A parte de laboratório, né, você tem uma flexibilidade maior de horário. Mas essa foi a minha experiência no Hemop, né? Se você faz, por exemplo, uma residência fora, uma residência em São Paulo, por exemplo, a residência dos meninos na USP é uma residência bem pesada de hemato. Então, acho que depende muito do serviço onde você está rodando. Até no próprio IMIP, quem é residente de lá, realmente tem uma residência bem mais pesada. Como tudo no IMIP, eu acho que acaba sendo mais pesado, pois o serviço depende muito do residente, né? No Hemop, o serviço funciona sem residente. Então, eu acho que isso torna mais leve. A gente tinha seminário toda semana. Na época que eu fiz a residência, não tinha clube de revista. Foi uma coisa que a gente sentiu falta. Os preceptores, né, da residência, eles se esforçavam para dar um suporte pra gente, mas como todo mundo era muito sobrecarregado e não tem aquele incentivo para ser preceptor, então ficava difícil. A gente não teve clube de revista, a gente tinha um seminário toda semana que acabou apresentando todos os assuntos de hemato, foi bem legal, mas eu senti falta disso, de clube de revista, desse incentivo a artigos, né? Isso realmente... Atualização, essas coisas. eu acho que isso é importante para o residente.
E agora a gente queria perguntar como foi o seu processo de escolha. Isso. Assim, dentre tantas, por que a hemato? O que é que desde sempre foi hemato? O que encantou. O que encantou? Então, minha história foi o seguinte: eu passei no vestibular e eu queria neurocirurgia, porque eu achava o máximo, né? Assim, o médico, né? E logo comecei a pagar anatomia, já achei aquele negócio que não ia dar muito certo. Não No entrava. segundo período, meu marido, que hoje é meu marido, na época era meu namorado, começou a surgir umas petequias no corpo dele. Então começou de baixo pra cima, assim, no corpo inteiro, ficou do pé até o pescoço, cheio de petequias. E eu, estudando de medicina do segundo período, olhei aquilo e disse, vamos para um dermatologista, porque tu tá com mancha na pele, né? Aí foi pro dermatologista, o dermatologista disse, não, você tem que ir para um hematologista. Eu, nossa, o que é isso? Aí foi que a gente começou a procurar um hematologista, né? Teve uma longa luta aí até descobrir o que era. Rodou por mais de um hematologista, a gente teve uma experiência negativa com a primeira que a gente foi. E aí eu comecei a ver que era uma especialidade que nem todo mundo sabia, que as pessoas não metiam a mão, né? E fiquei curiosa por essa especialidade. No final das contas, do que ele teve, não era nenhuma doença hematológica, era uma púrpura de Inox-Schalin, que é uma vasculite, né? Tanto que ele tinha plaqueta normal, diferente de uma PTI, né? Mas isso me despertou para essa especialidade. Por coincidência, alguns meses depois, o Hemop abriu uma seleção para bolsista de PIBIC. Aí eu me inscrevi e passei. Pronto, nunca mais saí do Hemop. Aí fiquei lá com o Meu PIBIC, Deus. depois fiquei em estágio do CIE, depois entrei num projeto de extensão, aí depois fiz minha residência e depois do concurso, nunca mais saí do Hemop. Essa foi a minha história. Por conta do namorado, tá vendo? Tá vendo? Duas paixões Tá se vendo? ligaram. E, doutora, existe especialização de hemato ou só residência de hemato? Não, não existe especialização. O que existe é, depois que você termina a residência, né? Você fez 2 anos de clínica, 2 anos de hemato, você pode fazer mais um ano para você se subespecializar dentro da hemato. Então, você pode fazer mais um ano, por exemplo, de transplante, que abriu aqui no Hospital Português. Esse foi o primeiro ano que abriu um R5 de hemato. Aqui não tinha nenhum. Você pode fazer mais um ano, por exemplo, de coagulação, da parte de citologia. Então, você consegue se especializar um pouco mais, mas não tem especialização, não. Tanto que a gente tem a prova de título, né? Eu fiz a prova de título, mas ela não é cobrada. Como é cobrada de fato para outras especialidades, que você tem residência e especialização, né? E aquilo acaba sendo um divisor de águas na sua formação, a gente não tem. A prova de título você faz se você quiser ter, mas aquilo não a vai cargo mudar. pessoal, né? Aquilo não vai mudar nada. Não, você pode, por exemplo, acabou a residência, você pode dizer que é hematologista. Isso, pode. Entendeu? Hematologista e E hemoterapeuta. hemoterapeuta. Não A gente- pode esquecer. a gente sempre esquece de hemoterapia, né? Que É a gente- legal a hemoterapia, porque muita gente pensa assim, a hemato é muito pesado, a hemato é muito triste, mas você consegue equilibrar muitas coisas, né? Você vai ao longo da sua caminhada depois da residência. Eu me considero uma jovem hemato. Eu terminei a residência de hemato tem 4 anos, né? E tem muita história ainda pela frente. Mas você vai trilhando, depois que você termina, você vai trilhando o seu caminho. Então, você começa na hemoterapia, depois você começa na oncohemato, depois você pode ver que gosta mais daquilo, que quer mais laboratório, que quer uma tranquilidade maior, menos, querendo ou não, a oncohemato, né? Lhe dá uma pressão maior, né? Uma necessidade de dedicação maior também para o paciente, de ficar ligando, de você ter que ter disponibilidade para aquilo. Então, aos poucos, você vai se encaminhando. Falando já, agora falou de oncohemato, teve algum caso na residência que lhe marcou, que você traz consigo, assim, para contar? Pô, eu quero contar uma história da residência, eu vou contar essa porque me marcou. Você tem alguma história para contar pra gente? Ah, gente, eu tenho algumas, sabe? É impossível Escolher uma só. você não se tocar, né? Assim, não se sensibilizar com tanta coisa que a gente vivencia na residência. Graças a Deus eu tive ótimos professores, ótimos preceptores na residência, e os pacientes são quem ensina a gente ali no dia a dia, né? Então, eu me lembro demais de um paciente que se chamava Luciano, eu não lembro o sobrenome dele, que ele tinha um linfoma difuso no ombro, e nossa, era uma doença assim muito, muito refratária. Quando eu era R1, eu rodei, a gente no Hemop roda no Hospital do Câncer no primeiro ano, e no segundo ano roda de novo. E é um rodízio que a gente gosta muito, porque a gente vê muito linfoma e muita leucemia aguda, então é um rodízio bem, bem denso.
que eu fico muito feliz de hoje trabalhar lá, com a equipe de lá. E aí eu peguei Luciano quando eu era R1, ele estava nos primeiros linhas de tratamento dele. Já era uma doença agressiva, já era um linfoma de alto grau. Quando eu voltei como R2, ele estava com a doença já super refratária, e ele faleceu no mês que eu estava rodando lá no R2, assim, foi bem difícil, ele tinha uma esposa bem jovem também, um paciente super jovem, e a gente via o caroço crescendo, sabe? Então eu dizia, vamos tentar essa nova químio. E aí ele fazia a químio, enquanto estava fazendo a químio, a doença progredia, era bem químio resistente. Então era muito difícil para mim ver aquilo, aquele caroço, ele olhar para você e dizer, doutora, não tá adiantando, tá crescendo. Então é difícil, sabe, você lidar com isso no seu dia a dia. Não que a gente tenha que deixar de ligar, deixar de se importar, mas que eu acho que de alguma forma a gente tem que tentar se blindar para isso não interferir tanto na gente. Tentar. Por isso que é importante a gente ter uma estabilidade emocional. Que se apega muito aos pacientes, né? A gente perceber que a gente tá fazendo tudo bem, a gente tá fazendo o que é possível, sabe? Recentemente eu tive um paciente, não como residente, agora como staff de lá, né? Um paciente jovem que teve uma leucemia aguda, transplantou, e aí 60 dias depois do transplante a doença voltou. Muito precoce, uma doença super agressiva, o paciente morreu na neutropenia da quimio de resgate. A gente estava tentando judicializar uma medicação, então o grupo estava todo envolvido nisso. E um paciente faleceu, 29 anos. É muito difícil, é muito triste você lidar com isso. Mas a gente tem que ter em mente que a gente está fazendo o que é possível, que existem doenças que são agressivas mesmo. As doenças vão existir, independente da gente tá ali ou não. A gente tá ali como um conforto, como uma ajuda, buscando fazer o nosso melhor. E eu acho que tem várias histórias como essa que marcaram. E também várias histórias positivas. Várias histórias de superação, sabe? Que você vê. Eu, recentemente, no ambulatório, atendi uma paciente que tinha um Hodgkin. E aí fez um PET de reavaliação pós-tratamento. E na hora que ela foi fazer o PET, o médico para tudo, tá grávida. E aí ela me mandou a foto do bebê lá na imagem. Na Meu captação. Deus do céu! Deus do céu. Então, assim, tem Do risco da nada. paciente ter infertilidade, tem risco de ter Claro, não era o recomendado que ela engravidasse tão cedo. Ela deveria esperar pelo menos 2 anos pós-tratamento. Mas aconteceu e tá tudo evoluindo bem. Então, a gente tem histórias felizes, muitas histórias positivas para contar. E como é o dia a dia de trabalho do hematologista e hemoterapeuta? Me formei, e agora? Como é que é o meu dia a dia? Terminei a residência. E agora? Terminei. Você vai. Então, depende muito de onde você vai atuar, mas de forma geral, a gente acaba pegando tudo que aparece, né, na hemata. Então, assim, surgiu uma agência transfusional, opa, surgiu, sabe, coleta de mielo não sei aonde eu vou, surgiu um ambulatório não sei aonde eu vou. Então, acaba que o seu dia a dia fica bem diversificado, porque você acaba trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Isso, por um lado, é ruim, porque é muito difícil você estudar bem várias coisas, né? Sempre a gente tenta focar em determinados assuntos. Mas, por outro lado, isso é muito bom, porque, por exemplo, equilibra o peso de um trabalho mais pesado, num local emocionalmente mais pesado também. Então, você tem um trabalho que ganha mais, um trabalho que ganha menos, um trabalho que é mais leve, um que tem final de semana e outro que não. Imagina, se você só trabalha em lugares que tem que evoluir sempre final de semana e feriado, você sempre tá na escala, você sempre tá trabalhando. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito bom. E aí, como eu disse, com o tempo vão surgindo novas oportunidades, você vai se reestruturando, né, se reorganizando no meio. E o mercado de trabalho hoje em dia, como é que é para a Hemato? Me formei aí, assim, eu tenho oportunidades ou Tem que assim, correr atrás, tem fazer que correr nome. muito atrás? Ou o mercado se vê aberto ainda em falta, em defasagem desses profissionais? Olha, hemato tem uma característica, que você não faz hemato sozinha. Diferente, por exemplo, de um cardio, que você pode abrir o teu consultório lá na Brenha, tu ir lá com o teu esteto e tu já vai conseguir resolver um monte de coisa. Hemato é muito difícil. Por quê? Porque você depende de laboratório para dar diagnóstico, sabe? Você depende de exame, você às vezes tem as doenças oncológicas. Para você fazer um ferro venoso, você não consegue fazer só no teu ambulatório, você precisa ter um mínimo de estrutura. Então, na maioria das vezes, a gente acaba tendo que entrar para grupos.
para você atender. E aí é isso. Então, quando a gente fala de privado, a gente acaba tendo que, depois da residência, tentar se incluir em algum grupo, que não são muitos grupos, mas que, de certa forma, eu acho que incluem, sabe? São Eu receptivos. acho que você consegue. Ainda Por não, mais não é um que mercado tão fechado. eu acho que é um mercado fechado, porque justamente existem 3, 4 grupos. Ah, sim. Mas eu acho que ainda tem. E está crescendo. Principalmente para quem tem algum diferencial. Por exemplo, o transplante de medula está crescendo muito. Junto com terapia gênica, vocês devem estar ouvindo falar, né? Carticel e outros tratamentos. Então, isso tudo deve chegar aqui. Então, quem tem esse diferencial, quem tem interesse nessas áreas, eu acho que isso vem crescendo e precisa. Então, por mais que assim que você termina a residência não surja o emprego dos seus sonhos, nem vários empregos, eles vão surgindo com o passar do tempo. Então, eu acho que acaba que as pessoas vão sendo incluídas. O que é complicado é você achar, eu vou terminar a residência que nem um anestesista, vou estar, tipo, trabalhando filé e vou estar ganhando muito, assim, não, não vai acontecer isso, sabe? Vai ser devagar, então, muitas vezes você vai precisar continuar dando seu plantãozinho de clínica médica ali um tempo, até você conseguir trocar todos os seus empregos para hemato, entendeu? Porque é difícil você terminar a sua residência, largar todos os plantões, largar tudo de clínica e ficar só como hemato. Isso leva um tempo. E eu considero uma vitória, né? Quando eu terminei a residência de hemato, eu tinha uma meta de, em 5 anos, trabalhar só como hemato. E com 2 anos, eu consegui trabalhar só como hemato. Eu Olha, considero o plantão do ótimo. hemop hemato. E acontece, entendeu? O que eu vejo meus colegas também estão assim, mas isso leva um tempinho. E quanto ganha, em média, o hematologista? A gente viu que depende, né, de onde você for seguir. Mais uma média, assim, de... Assim, por exemplo, se der plantão, né? na agência no Hemocentro, quanto é que ganha, quanto é que ganha na agência transfusional, quanto é que ganha no plantão, por exemplo, Certo. Então vamos lá. no procedimento. Numa agência É. transfusional, você ganha, por exemplo, uns 4, 5 mil por ser a responsável técnica daquela agência. Com relação à coleta de exames, né, em laboratórios privados, aí você ganha uns 250 por exame que você faz. E aí depende de como é aquela demanda, né, do local. Plantão de hemato, a gente só tem no Hemop, né? Que é o concurso, que é o valor do Então, concurso. não tem Basicamente, como... fica uns 8 mil, que é o preço de concurso da SES mesmo, né? Da Secretaria de qualquer emergência, levando em conta que é um plantão mais tranquilo do que você tá, por exemplo, na emergência porta aberta do HR, do Getúlio, né? Você tá, sei lá, numa enfermaria, num hospital que tem enfermaria e que tem ambulatório como IMIP, como o Hospital do Câncer, uns 8 mil. Você vai ganhar para uma carga horária de 20 horas nesses lugares. E no privado, o céu é o limite. Então, como você acaba misturando tudo? Por que o céu é o limite? Porque, por exemplo, se você for dona e proprietária e sócia do grupo, da clínica, então você vai ganhar Muito. em cima do trabalho de todo mundo, basicamente, né? Que você ganha um percentual do lucro da empresa. Mas como hoje, quem tá chegando e não é herdeiro, não é mais... Não é mais, assim, dificilmente a gente vai É só montar mais uma um. clínica. A gente que tá lá no Lerê ganha um percentual em cima dos tratamentos que a gente indica, em cima das quimioterapias. Isso é uma tendência a mudar, certo? Em São Paulo já tem vários locais que isso não acontece, que o médico ele ganha aquele valor X, o valor da consulta, mas não ganha mais em cima de tratamento. Mas Até para não aqui ter ainda tanto ganha. viés, né? Exatamente, mas aqui ainda ganha. E isso é o que acaba fazendo um diferencial, porque senão você vai acabar ganhando basicamente a consulta, que é muito pouco. O plano de saúde paga R$ 60 numa consulta com direito a retorno para um paciente que tem uma doença que vai ter o teu celular, vai ficar entrando em contato com você, se ele internar, você vai ver. Então acaba sendo um desgaste muito grande. E aí o que compensa no todo é justamente o tratamento, né, e o que você vai ganhando ali naquele volume de atendimentos. Até porque o grosso da hemato, que a gente mais atende no ambulatório, são as benignas. Então, é anemia e trombofilia, ferritina aumentada. É o que a gente mais atende no consultório. E é bom porque dá uma equilibrada, porque a gente fazer um consultório inteiro de linfoma, de leucemia, é muito denso, é muito pesado, muito cansativo também. Então, é isso. De forma geral, terminou a residência de hemato, você faz ali o teu mix de uma agência transfusional, com uma coisinha, um negócio, você consegue tirar de hemato uns
12 mil, 15 mil. E aí você vai se organizando e no privado você vai também construindo seu nome, aumentando, né, o número de pacientes. Dependendo da clínica que você trabalhar, você vai ter o percentual da químio e vai, quanto mais você for prescrevendo, mais pacientes você tiver. E aí você vai, Vai aglutinando. você vai aglutinando. Exatamente, Vai aglutinando. exatamente. Pronto. E é possível empreender na área? Que hoje em dia a gente vem vendo muito coisa, rede social, internet, o pessoal indo para o viés de montar cursos, aulas. É possível empreender na área da hematologia? Eu acredito que sim. Eu acho que em todas as áreas, praticamente, a gente consegue. O que é que eu consigo pensar aqui rápido, por exemplo? Uma empresa que faça plasmaférese, né? A gente só tem uma. Na verdade, a gente tem duas, né? Tem uma empresa privada, a Uniemo, e tem o grupo GSH, que é o grupo do Hemato, que faz dos próprios hospitais onde ele atende. Mas no SUS acaba que é tudo feito no Hemop. Então, não sei se Recife teria exatamente campo para isso, mas essa é uma possibilidade bem rentável, por sinal. A questão do laboratório é muito carente. Por exemplo, você fazer citogenética, imunofenotipagem, a gente manda para São Paulo os exames. Tanto o IMIP como o Hospital do Câncer manda para São Paulo, aqui a gente não consegue fazer tudo. Então, você tem um pessoal de qualidade fazendo isso aqui, eu acho muito bom e acho que isso é rentável. Biópsia de medula óssea, a gente não tem. Quem tem a expertise mesmo nisso, sabe? Que não precisa ser o hemato. A gente, na residência de hemato, não é testado, não é treinado para laudar biópsia. A gente é treinado para laudar mielo. A biópsia fica com o patologista. Mas a gente tinha uma grande hematologista que foi minha professora da residência, a doutora Cíntia, foi professora lá da UPE, que a doutora Cíntia ela dava biópsia como ninguém. Assim, botava os patologistas no chinelo, porque ela tinha uma expertise naquilo. É uma coisa muito específica. Se você for conversar com os patologistas, eles mesmos têm dificuldades em várias situações, porque não é a rotina de ver aquele volume, né, de biópsia de doente hematológico. Então tem isso, e tem a questão de cursos, claro, né, que eu acho que sempre é possível fazer. Deixa eu perguntar a vocês. Morro de vontade de fazer um curso de interpretação de hemograma. Vocês teriam interesse? Vocês acham que os alunos teriam interesse? Com certeza. Não é legal? Principalmente. Interpretação de exames de coagulação. Tem muita coisa que a gente... Pronto. É um jeito de Fica a empreender. Fica a dica de empreendimento. Daqui uns dias a gente vai ver esse curso aí numa. Vamos ver, vocês me valorizem. Não, é um super empreendimento. Principalmente para aluno, que aluno adora um curso. Olha aí, o médico residente. Vamos lá. Aluno adora. Olha, Até para quem é recém-formado também. Recém-formado assim, até sim. quem já se especializou Sim. muito e já não tem tanta prática, quer relembrar. Gente, a gente recebe no consultório, às vezes, paciente encaminhado porque apareceu alguma descrição no hemograma, tipo poliquilocitose. Aí o médico se estressou porque viu aquela descrição e realmente estressa quem não é da área, porque eu posso me estressar com uma coisa que é super simples para um outro especialista, né? E eu não sei, enfim. E aí manda o paciente, às vezes, uma coisa simples que ele mesmo poderia conduzir, né? Poderia organizar. Tem uma coisa que eu queria falar pra vocês não perguntaram, não sei se vocês vão perguntar. Com relação à residência em São Paulo. Fala. Também. Eu acho importante, porque essa é uma dúvida, né? Muito grande. Que eu tive essa dúvida na época que eu fui fazer residência. Eu fiz residência de clínica médica aqui, mas eu prestei prova também pro SUS São Paulo. Aí passei lá e passei aqui. E acabei decidindo ficar aqui por questões pessoais. Proximidade da minha mãe, eu queria casar, enfim. E aí decidi que ia fazer hemato aqui, que ia ficar tudo aqui e tá tudo bem. Qual é a minha opinião hoje? De fato, eu acho que as residências em São Paulo de hemato, falando assim, USP, Unifesp, né, e Unicamp, preparam muito bem e são, de fato, mais completas e melhores do que a residência daqui, minha opinião. Por quê? Por uma questão acadêmica, por uma questão de ter clube de revista, por uma questão de introduzir isso no residente e por uma questão de acesso laboratorial. A citogenética do Hemop está quebrada desde que eu me entendo por gente. A imunofenotipagem vive quebrando. Então, como é que se dá um diagnóstico de leucemia sem ter uma imunofenotipagem? Então, não é só com relação a tratamentos, porque o que tem no SUS acaba tendo em todo canto. Claro que lá você tem mais acesso a ensaios clínicos, né? Você pode tentar incluir o seu paciente, isso faz diferença. Mas eu acho que o básico mesmo de laboratório Às vezes e falta. a questão disso acadêmico, eu acho que faz diferença. Agora, não tenho condições de ir para São Paulo
por qualquer motivo, eu não acho que vai ficar a desejar. Nem acho que você deve deixar de fazer hemato porque vai fazer aqui. Porque já me perguntaram isso. Aí eu queria fazer hemato, mas eu tenho medo de fazer em Recife e não ser tão boa, não. Eu não acho que você vai ficar atrás. Porque eu acho que dá pra você correr atrás das deficiências. Por exemplo, eu tô fazendo meu doutorado na USP, apesar de não ter tido muito incentivo, assim, de área acadêmica aqui. É uma coisa que eu gosto e eu tô fazendo. Então, eu acho que você consegue suprir essas deficiências. Mas quem tem possibilidade, quem tem essa vontade, se jogue. E na hora de voltar, é isso. É luta também. É Porque isso que eu também ia não existe perguntar. mais isso de eu venho com USP na testa e É. todas as portas vão se abrir. Não existe Isso que eu mais ia isso. perguntar. Quando volta, tem alguma diferença aqui pro mercado de trabalho? Tipo, ter feito lá a residência ou ter feito aqui? Vai ter alguma diferença pro mercado de trabalho? Olha, eu especificamente? acho que quem fez aqui acaba já sendo conhecido. E acaba que os chefes dos serviços, se gostam do teu trabalho, veem que tu é trabalhadora, né, que tu é dedicada, isso acaba contando mais do que tu ter aquele título em tal lugar. Porque de nada adianta tu ter aquele título de tal lugar e, sei lá, chegar aqui com o rei na barriga ou chegar aqui sem querer trabalhar, enfim, conhecer o teu trabalho ajuda muito. Mas eu acho que se você tem esse título, tem uma boa formação lá e chega aqui disposto para trabalhar, eu acho que vai surgir espaço para você também, sabe? Embora, do mesmo jeito que o residente tá terminando aqui, talvez você tenha que ralar, tenha que dar plantão de clínica para complementar no começo, enfim, a ralação vai acontecer. Não vai ser, assim, 1000 portas abertas, mas eu acho que tem espaço sim. Bom, gente, eu Legal. acho que... Tem mais uma coisinha. Se a senhora pudesse colocar num outdoor qualquer frase, sim, o que que você colocaria para todo mundo ver? Para um estádio de futebol, o Brasil Pra todo, qualquer pessoa. o mundo Não todo. só Qualquer médico, não Uma só... frase. pessoa. Eu acho que eu colocaria... Nossa, foi difícil, me pegaram de surpresa com essa pergunta. Mas eu acho que eu colocaria uma frase que eu coloquei para uma aula dos alunos, uma vez, que é: mar calmo nunca faz bom marinheiro. Pra gente sempre se lembrar, né, que as dificuldades que a gente passa preparam a gente, né? Seja a dificuldade na vida, seja a dificuldade no trabalho, seja onde for. Não é uma questão de romantizar, né? Hoje tudo que a gente diz fica com medo de, ela tá romantizando as dificuldades, romantizando. Não. É uma questão da gente entender que as dificuldades existem. E é justo que muito custe o que muito vale. Então, a nossa formação, a nossa profissão, as nossas escolhas, tudo isso está sendo construído. Menino, Foi? Foi. arrasou. Bom, professora, quero agradecer pela presença de hoje, mas antes de agradecer, temos o mais esperado do episódio por nós, né? Não pela senhora, que é o biscoito da semana. Que é uma dica, um livro, um filme, qualquer coisa que a senhora queira falar, um arroba. E é isso. E a gente sempre começa pela convidada. E você, qual é o biscoito da semana? Ai, gente, esse biscoito é difícil. Eu confesso que eu pensei em vários livros, pensei em vários filmes. E aí pensei em falar coisas não médicas, pensei em um monte de coisa, mas aí no final das contas eu disse: olha, meu biscoito vai ser lembrar vocês de se cuidarem, de olhar pra vocês, porque a gente tem que estar bem pra gente conseguir cuidar do outro. E falo isso dando enfoque com relação à atividade física, com relação a ter um tempinho pra você. Vou dar minha experiência. Eu comecei a fazer exercício quando eu estava estudando para residência de clínica médica. E na época eu tinha muito pensamento: tô perdendo tempo. Eu podia estar fazendo 90 questões enquanto eu tô aqui treinando. Eu tô perdendo tempo. E você não tá perdendo tempo. Você tá construindo um hábito. Você tá esvaziando sua mente. Você tá tendo um tempo relaxado para você. Quando você entra na residência, quando você é R1, geralmente, independente do que você faça, você é sugado por aquilo, né? Pelo serviço. Então, é super importante você se manter ativo, você se manter disposto, você cuidar de você. Então, esse é o meu biscoito, né? Para cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente. Então, se possível, se você não faz, pense em fazer o que você gostar. O que lhe der prazer em fazer. Eu gosto de musculação. E eu gosto sempre que eu posso de caminhar ao ar livre, na jaqueira, na praia. Você gosta de crossfit, você gosta de balé, você gosta do que for. Então, cuide um pouquinho de você também, porque isso não é perda de tempo. Eu achei que isso cabia para a maioria do pessoal que está assistindo, que está justamente nessa fase, né, de estudar, de se dedicar, de focar. E aí pode achar que fazer isso é perda de tempo. Agora não. Quando eu passar na residência, eu vejo. Agora eu vou ficar aqui só estudando e comendo hambúrguer. E
não é só assim, a gente pode e a gente deve se cuidar. Vai, Leozão, teu biscoito aí. Meu biscoito, falando em músculos, né? Ai, é. Não, mas é mais um aplicativo, né? Indo para a área médica, que ele se chama Muscle, Não músculo em sou muito boa em inglês, inglês, não. Muscle Trigger Points, né? Que, como vocês sabem, existem síndromes musculares que chegam pra gente, tanto em ambiente de emergência como também no dia a dia. E, como vocês bem sabem, as síndromes musculares, elas podem tanto se manifestar de forma localizada como também da forma irradiada, né? Às vezes a dor que você sente num canto não é a dor propriamente daquele canto, daquele músculo correspondente àquele lugar específico, né? Por exemplo, o esplênio da cabeça, a dor pode se referir aqui no vértice da cabeça, por exemplo, e por aí vai, né? Então, o nome é Muscle Trigger Points, né? Serve também principalmente para a gente detectar e mapear, né, a musculatura que a gente está examinando e também, principalmente, para síndromes dolorosas miofasciais, né? Eu acho muito interessante que eu tenho esse aplicativo, é um aplicativo pago, né? Para quem gosta da área de dor e pensa em fazer área de dor, é muito interessante. E eu só não sei se tem na App Store, mas na Play Store da Android tem. Aí eu fico devendo essa para vocês, se tem no iOS. Esse menino Bem é intelectual, um né? Essa dica. prodígio, né? Poxa, eu fiquei constrangida. É porque a senhora não viu a minha dica ainda, né? Aí vai. Vai, me ajuda. Vai chegar agora. Tá tranquilo. Então, pegando a parte de se Vibe. cuidar, Vibe, de vibe. se cuidar e tal, a minha dica é pra ir pras festinhas arrumada. Eu vou dar um arroba, Flávio Tonê Makeup, porque é sempre quem me salva nas maquiagens. E também ele faz videozinho, reels, enfim. E tem cursos de maquiagem. E é isso. A minha dica é se cuidem, se embelezem, porque assim, a dica de Léo acabou, Tem né? que ter o equilíbrio perfeito, o equilíbrio perfeito. Gente, pelo amor de Deus, se eu soubesse que ele ia vir com uma dica nerd, eu tinha até pesquisado, que ele falou aqui um negócio que, pelo amor Até de em Deus. inglês. É, Inglês. A pronúncia não foi boa, mas serviu, né? Foi? é menino, Foi. esse Ótimo, menino é um legal. prodígio. Bom, doutora, eu quero agradecer, eu e Léo, a presença da senhora por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também à equipe do Eu Médico Residente por sempre estar aqui disponível pela gente. E é isso. Estamos terminando. A senhora quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem final? Ah, obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer o convite, né? Quando vocês fizeram o convite, vocês nem sabiam que eu tava na equipe do MR, né? Foi um É. encontro, foi a interseção, né? Perfeita. Deu certinho. Deu certinho. E eu fico super feliz, né, de alguma forma ter participado da formação de vocês na faculdade, de vocês lembrarem e convidarem, e de estar aqui conversando sobre essa especialidade que eu gosto tanto e que poucas pessoas conhecem. Às vezes as pessoas podem ter preconceito, ter um pouquinho de medo de fazer, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. E se alguém quiser tirar alguma dúvida depois, alguma coisa, eu estou à E disposição. onde é que a gente pode encontrar a senhora nas redes sociais? @Dara Teles. Dara, Com a gente H, tem meu um Deus, Hzinho, é. tem que explicar. DAHRA. DAHRA, Teles. Pronto, @Dara Teles. Além disso, sigam a gente no canal, nos tocadores de podcast favorito, Spotify, YouTube, @, tudo. Café com Med, @Eu Médico Residente também. É isso, gente. Valeu. Valeu, tchau!